Então, cara, no caso da psicanálise, a interpretação do sonho, ela consistiria de fato em evidenciar nos símbolos ali esse sentido inconsciente e principalmente tentar entender da onde surgiu esse estímulo, né? Esses estímulos orgânicos que causaram esses sonhos. E na antiguidade, assim, na Idade Média, como que as religiões viam isso, cara? Porque, né, o sonho é vamos de novo botar entre aspas, é a realização de um absurdo, talvez, né? Como que será que É um fenômeno onírico. Mas assim, como que a igreja vai ligar isso, né? Então você vai chegar pro padre do céu, sonhei umas paradas muito loucas aqui, meu. E aí? Não só a igreja, né, cara? Você, por exemplo, a igreja ela vai beber muito na fonte ali de Aristóteles. Aristóteles, ele dividia a vida onírica entre os sonhos que ele considerava verdadeiros e valiosos, outros sonhos insignificantes e enganadores. São duas categorias, assim, de sonhos que Aristóteles vai enquadrar. Os verdadeiros e valiosos, eles têm uma ligação com o futuro. Tá. Por exemplo, aí entraria essa visão sobre os sonhos de visão, né, o sonho premonitório e o próprio sonho como propriamente dito, né, o fenômeno onírico. Enquanto os sonhos insignificantes e enganadores para Aristóteles, eles têm uma relação com o presente e com o passado. Aí entra o pesadelo e a insônia para Aristóteles. Depois a gente vai falar um pouco sobre a insônia, que tem um outro significado para a linha freudiana. A gente parte então da ideia que todo mundo tá tendo que ter uma boa noite de sono aí e tal. Pelo menos esses caras falavam isso, né? Esses filósofos gregos. Afinal de contas, os caras faziam uma baita apologia ao ócio, né? Tanto que tinha escravo porque eles tinham que pensar, eles podiam trabalhar, né? Ó a música da União Soviética de novo. Mas toda vez a gente consegue enfiar a desigualdade social em um podcast sobre sonho, cara. Depois eu que sou Pokémon comunista, né? É incrível. É a convivência com você, cara. Viu? A galera vez quando não sabe o que é o Pokémon comunista, porque eu cortei do último episódio, ficou longo pra caramba, então eu tive que dar umas cortadas. Puta, a melhor parte você cortou, cara. Mas agora não vamos ter mais esse problema, porque estamos simulando um programa ao vivo agora. Então... Mas o lance do... Vai lá. Não, era justamente sobre essa questão, a importância de dormir bem. Porque assim, eu não consegui chegar num consenso comigo mesmo a respeito do que seria dormir bem. Porque assim, dormir bem, talvez não necessariamente seja você dormir ininterruptamente das 10 da noite até as 8 da manhã. Talvez isso não seja necessariamente dormir bem. Mas falam que sonho fragmentado é gente ansiosa, né? É o sono fragmentado, sim, que o cara acorda no meio. O cara acorda no meio. Pode indica alguns outros estados também de psique, principalmente depressão também. Mas será que isso não é um problema da nossa sociedade? Porque, por exemplo, hoje em dia... Não quer dizer também que todo mundo que sonha picado tem depressão, né? Não, o ser humano é muito não digo sonhar picado, eu digo dormir picado mesmo, sabe? Sim. Mas, por exemplo, hoje em dia é um problema, porque você tem um sistema econômico e um regime de trabalho que tem essa necessidade que você tem que dormir às 10 e acordar, 6 da manhã, para aí você atingir as 8 horas de sono. Então, se você acordar no meio disso, você não vai poder acordar mais tarde para compensar o fato de você ter acordado à noite. Não, você dançou, você vai ter que acordar às 6 do mesmo jeito. Então, eu acho que nessa sociedade nossa, regulamentada pelo relógio e pelo ritmo da indústria e do mercado de trabalho, é muito mais dramático você ter o sono fragmentado. Chegando devagarzinho. Mas porque você imagina a Idade Média, por exemplo, o camponês trabalhava pra caramba, lógico. Mas você não tinha necessariamente um compromisso do cara tá horário numa fábrica, porque senão ele ia perder o emprego, entendeu? Eu acho que, tipo assim, na Idade Média ainda você sonhava com um mundo melhor, né? Porque era uma vida de medo, né? Mas assim, você tem aquele sonho, aquele objetivo de, né? Idealizar, igual eu tava falando e tava vendo uma entrevista do Siddhartha Ribeiro no Roda Viva, que é muito boa, por sinal. Inclusive, vamos fazer uma saudação aqui ao Siddhartha Ribeiro e ao Boletim do Fim do Mundo, que eu acho que é importante a gente fazer essas referenciações aqui. A gente, afinal de contas, a gente bebe um monte de autor aí. Sim. E vamos
Vamos mencionar os camaradas aí também do Boletim do Fim do Mundo. E esse episódio do Siddhartha Ribeiro aí que o Luquinha vai mencionar agora. É sensacional. A ideia do Siddhartha Ribeiro, ele fala assim da questão que o sonho seria tipo uma materialização, de uma certa maneira, das possibilidades do ser humano, né? Então, assim, isso pode ser tanto pro lado ruim, tanto pro lado positivo. Então, você pode sonhar com o caos, porque o ser humano é capaz de fazer isso, ou também você pode sonhar com a parada um pouco mais utópica daquela ideia de um mundo ideal, né? De uma possibilidade de um mundo melhor, né? E isso, de certa forma, reflete na sociedade, né? Afinal de contas, a sociedade nada mais é que um conjunto de indivíduos, né? Com certeza, cara. Então, assim, isso é necessário também para a construção de um mundo melhor, né? Até mesmo se você sonhar com algo trágico, é necessário, como a gente falou no episódio lá, no primeiro episódio lá da nossa temporada piloto lá, que a gente falou da distopia, né? Ela serve como um alerta também, né? Olha o que a gente pode ser capaz de fazer, né? E sim, como será que seria os caras escrever das distopias sem essa capacidade de fantasia, de sonho, né? Porque a fantasia não necessariamente tem que ser um mundo todo bonito, cor-de-rosa, e que você fala com bicho e folhetim do Testemunho de Jeová, né? Não precisa ser isso, né? Pode ser um apocalipse. Até outra informação importante é que exatamente. O Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele foi escrito baseado numa experiência onírica também. Foram sonhos que foram transcritos. O Maomé, ele escrevia baseado em sonhos. E cai também naquela parada das drogas, né, cara? Aquela questão da ayahuasca, por exemplo. Porque a ayahuasca, a DMT, que te permite sonhar sem ter que estar dormindo, né? Tem essa parada também, tanto que os povos indígenas têm mais costume de usar isso, por exemplo. E são muito mais bem resolvidos que os chamados homens brancos e civilizados, né? E a gente não vai entender isso porque, por exemplo, teve uma professora da UFSCar, quando eu tava fazendo a pesquisa, ela comentou de uma experiência que ela teve, que os professores da UFSCar foram visitar a tribo de um estudante indígena, que convidou eles porque ia ter um ritual que seria o ritual de indicação é um rito de passagem, assim, mas ele tinha que passar por aquilo porque ele seria o próximo líder da tribo, alguma coisa assim. Então era um rito de passagem que ia acontecer. E os professores foram, e chegando lá eles estavam com o tempo meio cronometrado, assim, sabe? A gente chegou na sexta, bom, então a gente tem que voltar na quarta. Aí quando chegou lá, eles queriam saber quando que ia ser o ritual. Quando vai ser? Aí eles explicaram, né? Os indígenas explicaram quando que seria. Falaram, bom, o negócio é o seguinte, é muito simples. Os anciões da tribo, eles vão até a floresta, né? Eles vão passar a noite na floresta. E aí, quando eles vão sonhar com o dia que vai ser pra começar o ritual. Aí eu tô com um susto, né? Falou, peraí, mas como assim? Não tem uma data assim? Não. É essa época aqui, mas quem vai dizer são os anciões, eles vão sonhar pra determinar o dia que começa o ritual. Mas e se eles não sonharem? Bom, daí eles vão de novo, né, até conseguirem sonhar com o dia do ritual. Isso, pra gente, é inconcebível, cara. Você fala, como assim, cara? É engraçado como a gente tá pré-moldado a ter uma certa burocratização até do sonho, né? Você tem que estar dormindo. Sim. E tem que sonhar. Isso é um pouco de reflexo da Revolução Industrial, né? Que vai começar a organizar a vida humana com a maquininha, né, meu? Ou seja, tipo, trabalhe mais, durma menos. Como que é que a galera falou hoje? Trabalhe enquanto eles dormem, né? Pra você ficar rico e milionário. Romantizando a opressão, né? Exatamente. Eu passei em primeiro no vestibular porque eu fiz 70 exercícios por dia. Mano. Isso, tipo, o Dória, né? Se vangloria pra caralho disso. Tipo, falou assim, eu durmo só 4 horas por dia. E já era. E a galera acha da hora. E na verdade é um problema isso, né? Porque daí se você não dorme direito, você não vai sonhar direito.
você pode desenvolver nessa parada problemas questões, de ansiedade. transtornos ligados ao sono. Exato, ansiedade. E você tá fadado a viver sempre no imediatismo, né? Você não consegue ter uma clarividência, não no sentido de previsão do futuro, mas uma clarividência no sentido de conseguir um porvir, não o imediato aqui e agora. Então, né? Aquilo que eu Você vive no desespero, né? coloco isso aí como a importância da fantasia para a vida do ser humano, sabe? A fantasia, ela tem a sua importância pro ser humano. O sonhar, ele tem a sua importância. Quando a gente se nega a fazer essa travessia pro mundo dos sonhos, pro sonhar, pro mundo de Morfeu, né? Isso pode gerar alguns transtornos, e principalmente alguns transtornos ligados ao sono. Um dos casos mais clássicos é a insônia. Conforme o capitalismo ele se apropria do tempo do trabalhador, esse tempo agora é ditado pelo relógio e pela máquina, a vida acaba sendo mais cumprir uma lista de tarefas do que de fato se pensar possibilidades ou se sonhar com possibilidades, né? É como se aquilo que eu estava conversando com você, Tchê, né? A realidade fosse uma fuga da fantasia, né? Normalmente na psicanálise a gente trabalha no sentido de tirar a pessoa da fantasia e trazer ela um pouco trazer ela para a realidade. É o sentido contrário. Essa pessoa ela foge da fantasia e fica apenas na realidade. E o se que torna refugia aqui. Que torna a vida empobrecida. Tipo, né? O capital faz a gente ter medo. O capital, no sentido do capitalismo industrial, faz a gente ter o medo de imaginar um mundo fantasioso, porque logo aquele mundo fantasioso é uma mentira, né? É coisa da sua cabeça, porque o mundo real é cruel, o mundo real você precisa estar acordando cedo pra trabalhar. Tanto que essa ideia de falar que 8 horas de sono é uma, como que fala? É um sono é o ideal. Bom, é o ideal. Isso é completamente indústria, né? Porque o cara como que fala? O cara trabalhava 16 horas por dia, chegava na casa, o cara pregado, dormia o tempo que dava certamente as 8 horas e voltava a trampar depois na fábrica, cara. Exatamente, Sim. E foi uma luta conseguir os 3 8s, né? A greve de 17, que é 8 horas de descanso, 8 horas para você trabalhar e 8 horas para você fazer o que você quiser. Né? Aí aqui a pergunta, quem falou que você precisa dormir 8 horas? Você que tem que determinar o quanto você precisa dormir. A gente é o nome nosso, como que é? Somos indivíduo, né? Aí já tá a explicação por si só, né? A individualidade, exatamente. Cada um tem a sua, cara. Então, se você dorme 12 horas direto, não tenha vergonha, cara. Quando não tenha. Seu corpo precisa. E se você dorme muito pouco... e se você dorme muito pouco, se preocupe, né? Enfim, mas, por exemplo, dessa relação da cultura e da sociedade em que vivemos com a produção de sonhos, a gente pode citar aqui o trabalho da jornalista Charlotte Berhan, onde ela procurou analisar os sonhos no Terceiro Reich, cara. E coletando histórias ali das pessoas que viveram no Terceiro Reich, tanto de alemães, arianos, quanto de judeus, ela começou a entender a influência que uma sociedade autoritária tem sobre a produção do sonhar, sobre esses fenômenos oníricos. Eram histórias, assim, onde a pessoa se via perseguida, né? Você tinha essa ideia de uma vida sem paredes. Você tá lá no banheiro, você tá sendo observado. Isso nas histórias, nos sonhos, né? Ameaça dessa comunista. Exato. Mas principalmente dessa introjeção da vigilância permanente. Como que fala? É aquela liberdade vigiada, né? Sim. Aí, conforme você vai vendo alguns relatos, você tem relatos, por exemplo, de histórias de partidas, pessoas que estão em lugares gelados, de um sentimento de tristeza profundo. E o que denota isso seria esse processo de perda gradativa da alegria, sabe? E outra característica super importante é o medo de sonhar dentro do sonho. Então, por exemplo, ela cita um caso de uma moça que, sonhando, falava para si mesma que sabia falar em russo. Mas no sonho, ela não falava porque ela tinha medo de ser escutada por algum oficial do Reich e ser presa, sendo acusada de ser comunista por falar russo no sonho. Coitada da mulher, tá toda paranoia, com medo
tão alarmante, né, velho? E imagina, você não consegue sonhar em paz, cara. Porque Exato. o cara pode bater na sua porta e te torturar, velho. A censura, a introjeção da censura e da vigilância é tão grande que mesmo no estado de